gente, tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo de uma das séries que vocês mais amam acompanhar aqui no canal, que é Virgin River. Vocês amam essa série aqui no canal e eu também não vou negar pra vocês que eu amo, adoro Virgin River, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o casal Lizzie e Rick. O que será que acontece com Lizzie e Rick nos livros? Quais as diferenças, né? O que pode acontecer no relacionamento deles nessa quarta temporada? Eu vou te contar aqui um pouquinho de como é a relação deles nos livros e aí a gente pode analisar o que provavelmente vai acontecer nessa quarta temporada. Assim como na série, o Rick, ele mora com a sua avó também. Ele é órfão, ele perdeu seu pai e a sua mãe, e é sua avó quem cuida dele. Na série, a gente consegue perceber que tanto o Preacher quanto o Jack, eles têm esse cuidado de pai, né? Eles se sentem responsáveis pelo garoto, porque o garoto, ele também trabalha lá no bar do Jack. Já que nos livros, quem lê os livros pode perceber que essa relação deles é muito mais intensa. Tanto o Jack quanto o Preacher, mas eu acho que até mais o Jack, eles têm muito essa questão fraternal com o Rick. Muito mais até do que na série. Na série eu já acho bem bacana a relação, mas nos livros, gente, é sensacional. Eles cuidam realmente do Rick e o Rick também tem muito respeito tanto pelo Jack quanto pelo Preacher. Já a Lizzie, ela também mora com a sua tia Connie, mas ela acaba vindo da cidade grande, né? Ela tava dando muito trabalho pros pais dela, e os pais dela são aquele tipo de pai que não se importam muito com os filhos, que não querem muito trabalho da vida e acabam mandando ela pra Virgin River pra ficar sob os cuidados da tia Connie. A Mel descreve pra nós, né, que quando ela vê a Lizzie pela primeira vez, ela fica, assim, chocada com a aparência dela, porque ela é realmente uma menina, assim, de cidade grande, né? Ela fica chocada por conta da aparência dela e da cidadezinha onde ela estava, né? Ela era a única menina que se vestia daquela forma. Saia curtinha, barriga de fora, salto alto, uma típica garota de cidade grande, né, que a Lizzie era. Mas aos pouquinhos a Lizzie, ela vai se apaixonando pelo Rick, ela vai tendo uma conexão com ele e é mútuo, gente. Na série esse relacionamento começa de uma forma meio que a gente não dá nada, porque, né, a Lizzie tem toda aquela aparência, aquele jeitão de garota de cidade grande, enquanto o Rick é aquele menino bobinho de cidade pequena, que não tem muitas experiências e a gente já imagina que eles não têm muito a ver, né? Nos livros isso também acontece, a gente também tem essa impressão, mas ela é quebrada logo de cara, porque a gente vê a Lizzie muito apaixonada pelo Rick, gente. A Lizzie, ela é extremamente apaixonada pelo Rick nos livros. O Rick também, ele é muito apaixonado pela Lizzie, mas a gente consegue perceber que a Lizzie, ela tem uma entrega bem maior. A Lizzie tem a sua primeira vez com o Rick nos livros, né? E se não me engano, do Rick também. Os dois, eles estão se gostando muito, mas nos livros, o Rick, ele conversa muito com o Jack a respeito da primeira vez dele, com a Lizzie. O Jack e o Preacher, eles aconselham demais o Rick sobre a primeira vez dele. Eles pedem pra que ele segure o máximo que ele conseguir, o máximo que puder, e que ele, quando fizer, faça com responsabilidade, porque é meio que um caminho sem volta, né? E o Rick também, ele tinha muito medo de ter sua primeira vez com a Lizzie e ele ficava imaginando quais consequências aquele ato deles poderia ter. E diferente da série, gente, aqui nos livros a primeira vez deles acontece no carro, numa estrada, meio que assim, né, não era pra acontecer, mas acaba acontecendo, e a Lizzie, ela fica grávida do Rick, justamente na primeira vez dos dois. E aí, gente, aqui vem o baque pro Rick, tanto pro Rick quanto pra Lizzie, né? A Lizzie, ela fica, assim, extremamente perdida, sem saber o que fazer. Ela tinha toda aquela pose de mulherão e tal, mas ela ainda era uma menina, né? Claro que ela pede ajuda da Mel, a Mel ajuda no que pode. Ela acaba contando também pra sua tia que não recebe isso de uma forma muito legal, essa notícia de uma forma muito legal, mas não tem mais o que ser feito, né? Já está ali aquele bebê e eles decidem que eles vão ter este bebê. Os pais da Lizzie, gente, inclusive, querem que ela dê esse bebê para doação, né? Pede para que tanto ela quanto o Rick abram mão dessa criança e coloquem essa criança para adoção, porque imaginam que essa criança vai ter uma vida melhor se não estiver junto deles. O Rick, gente, ele vai lá e bate o pé e ele fala que não, que ele vai assumir essa criança, que ele vai assumir a Lizzie. Antes do Rick descobrir que a Lizzie estava grávida, né, ela sabe que ela tá grávida, mas ela não revela isso ainda pro Rick, até por medo dele se afastar. E antes ainda dele descobrir que ela estava grávida, ele decide se afastar dela, porque ele não estava conseguindo se controlar, eles tinham uma tensão sexual muito forte, e o Rick estava com medo de engravidar a Lizzie, então ele acaba se afastando dela. Porque só dessa forma, gente, ele não conseguiria engravidá-la, né, se ele não estivesse junto com ela. Ele acaba se afastando dela, e a Lizzie começa a imaginar que o Rick se afastou dela porque já desconfiava que ela estava grávida. E não, gente, ele só se afastou dela mesmo nos livros porque ele não queria engravidá-la, né? Ele tinha muito medo de ser pai muito novo.
Mas quando ele, enfim, descobre que ela está grávida, ele assume tanto ela quanto a criança, ele volta pra ela. Gente, tem alguns trechos deles indo pro colégio e tal, das pessoas no colégio comentando sobre a barriga da Liz e tal, coisa que na série a gente não viu, porque não tem isso dela estar grávida dele ainda, né? Porque pode ser que venha acontecer sim. E, gente, nesses trechos do livro, quando a gente vê esses relatos de como tá o dia a dia da Liz, de como que tá a vida da Liz ali grávida, a gente consegue perceber o quanto ela é louca pelo Rick, o quanto ela ama o Rick. E o Rick também gosta da Liz, mas a gente já consegue perceber que esse sentimento não é tão intenso assim quanto o sentimento dela pra ele. Mas ele tava ali, né, do lado dela, apoiando ela, dando todo o suporte que ele poderia dar pra ela no momento. Tava trabalhando no bar, ganhando dinheiro pra sustentar esse filho quando esse filho nascesse. Era um menino, gente, os dois ficaram radiantes de alegria, de felicidade com essa notícia, mas mais uma coisa muito triste acaba acontecendo, que a Liz acaba perdendo o seu bebê, gente. Foi uma cena, assim, nossa, de rasgar o coração. Quem ajudou no parto foi a Mel, né? Foi um parto, assim, super turbulento, porque ela realmente estava passando mal. A Mel consegue perceber que o bebê não estava mais vivo antes mesmo do bebê nascer. Não tinha mais batimento, gente. Foi triste demais, nossa. A Liz fica devastada quando descobre que o seu bebezinho não tá mais vivo. O Rick, então, gente, também fica tão devastado quanto ela. Foi um momento muito triste para os dois e foi um momento muito difícil, tanto pro Rick quanto pra Lizzie. E aí nos livros, gente, o Rick ele acaba se afastando de vez da Lizzie. Ele aconselha que a Lizzie volte a morar com seus pais, porque talvez lá numa cidade maior, com os seus antigos amigos, isso seja mais fácil de superar, né? E ele decide se juntar à Marinha. Na série, vocês lembram que na terceira temporada ele também decide se juntar à Marinha, né? Mas é por um motivo totalmente diferente. Aqui nos livros ele faz isso como uma forma de superar o seu luto, de tentar seguir em frente. O Rick também, gente, ele ajuda no parto da Mel. Lembra que eu comentei pra vocês que a Mel e o Jack fazem o parto do baby David sozinhos em casa? Então o Rick, ele também tem uma pequena participação ali no final do parto. Inclusive ele segura o bebezinho nos braços e assim, é uma cena muito emocionante. Mas essa decisão do Rick de se juntar à Marinha é pra superar esse luto, pra tentar passar por esse momento difícil. Ele faz isso no escondido do Jack e do Preacher também, ele não conta, e quando ele revela pro Jack e pro Preacher, é quando ele finalmente já conseguiu entrar, né? E aí os dois, eles ficam assim, arrasados, porque nenhum dos dois queria aquilo pra vida dele. Eles sabem o quanto uma guerra é sofrida, o quanto uma guerra é difícil, o quanto os traumas de uma guerra são difíceis de ser superados. Alguns nem são, né, gente? Então eles não queriam isso pra vida do Rick, mas depois que passa aquele primeiro momento, o susto, né, a notícia, e aí sim eles apoiam o Rick na decisão deles. Inclusive eles levam o Rick até a rodoviária pro Rick seguir, né, rumo ao seu novo caminho, a sua nova vida, ao que ele esperava de novo a partir de agora, né? E tá aí, gente, até onde eu li ali, até o meio do terceiro livro, mais ou menos, é isso que acontece com o Rick e com Lizzie. Claro que eu sei que muita coisa vai acontecer ainda com os dois, porque tem muitos livros pela frente, mas já dá pra vocês terem um gostinho de como é a história de amor dos dois nos livros. Me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostam mais da relação deles no livro ou na série. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que é um relacionamento intenso, é um relacionamento muito sofrido. Os dois, eles tiveram que amadurecer muito rápido. Eles souberam lidar muito bem com essa notícia que chegou assim pra eles do nada, né? E mesmo os dois sendo tão jovens, tão novinhos, né, gente? Eles souberam lidar com isso de uma forma até muito madura. Então eu gosto muito da relação dos dois no livro, mas eu acho que nos livros eles não têm um futuro como casal. Mas veremos o que vem pela frente, né? Será que a Lizzie vai ficar grávida, gente, na série? Será que ela vai engravidar do Rick? Será que ela já tá grávida do Rick? O que vocês acham? Vocês acham que é uma possibilidade? A série, ela muda muitas coisas. Na verdade, ela é muito diferente dos livros, né? Mas a gente acaba conseguindo perceber alguma semelhança numa coisinha ou outra, né? Então pode ser que aconteça, né? Eu quero saber o que vocês acham. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até lá. Tchau!